meio ao fervilhar intelectual do século XVII, um período de intensas transformações na Europa, surgiu uma mente singular, tão brilhante quanto controversa, capaz de desafiar as estruturas mais sólidas de sua época. Seu nome era Baruch Spinoza, nascido em uma comunidade judaica em Amsterdã, no coração dos Países Baixos, um oásis de tolerância em um continente assolado por guerras religiosas. Spinoza, ou Bento, uma versão latinizada do seu nome hebraico Baruch, viria a se tornar um dos pensadores mais radicais e originais da história da filosofia. Sua vida, marcada por uma busca incessante pela verdade e pela liberdade intelectual, culminaria em ideias que reverberam até os dias de hoje, mudando para sempre a forma como compreendemos Deus, a natureza, a mente humana e a própria felicidade. Mas quem foi esse homem que viveu de forma tão simples, ganhando a vida como polidor de lentes, enquanto sua mente desvendava os mistérios do universo de uma maneira que o levou a ser excomungado por sua própria comunidade e condenado por grande parte da Europa? Mergulharemos na vida e no legado desse gigante do pensamento, cujas ideias continuam a desafiar e inspirar os anos formativos, herança, educação e despertar intelectual. Baruch Spinoza nasceu em 1632 em uma família de judeus sefarditas portugueses, refugiados em Amsterdã para escapar da Inquisição. Essa herança moldou seus primeiros anos de forma profunda. A comunidade judaica de Amsterdã era vibrante e intelectualmente ativa, e o jovem Baruch recebeu uma educação religiosa rigorosa. Ele dominava o hebraico, o português, o espanhol e o latim, e mergulhou nos textos sagrados, na Torá, no Talmude e nos comentários rabínicos. Foi exposto à rica tradição da filosofia judaica medieval, com pensadores como Maimônides e Ibn Ezra, que já buscavam conciliar a fé com a razão aristotélica. No entanto, a mente inquisitiva de Spinoza não se contentava com as respostas prontas da ortodoxia. Ele começou a se aprofundar nos estudos de filosofia não religiosa e de ciências emergentes. Leu e estudou os grandes pensadores de sua época, como René Descartes, cujo racionalismo o fascinou, e Francis Bacon, um precursor do empirismo. Spinoza não apenas lia esses textos, ele os dissecava, os questionava, os absorvia e, crucialmente, os transcendia. Ele se interessava por geometria, física e a nova ciência que prometia desvendar os segredos do universo através da razão e da observação. Essa imersão em diversas correntes de pensamento, a tradição judaica, o racionalismo cartesiano, o nascente espírito científico, começou a forjar uma visão de mundo singular em Spinoza. Ele percebeu inconsistências e limitações nas doutrinas aceitas e passou a buscar uma verdade mais coesa e fundamental, uma que pudesse ser demonstrada com a mesma clareza e necessidade que a geometria. Sua própria fé, antes um refúgio, começou a ser examinada sob a lente implacável da razão. A excomunhão, o preço da liberdade intelectual. O ano de 1656 marcou um ponto de virada dramático na vida de Spinoza e o solidificou como um símbolo da liberdade de pensamento. Sua curiosidade intelectual e suas ideias cada vez mais heterodoxas começaram a colidir abertamente com a ortodoxia da sua comunidade. As dúvidas que ele levantava sobre a natureza de Deus, a imortalidade da alma e a autoridade da lei mosaica, ideias que seriam consideradas heréticas mesmo por cristãos, quanto mais por judeus em uma época de forte controle religioso, não puderam mais ser contidas. A gota d'água parece ter sido sua crescente recusa em aceitar dogmas que não passavam pelo crivo de sua razão. Ele questionava a ideia de um Deus pessoal, que intervém nos assuntos humanos, e sugeria que a Bíblia deveria ser lida como um texto histórico, e não como a palavra literal e inquestionável de Deus. Para a liderança rabínica, isso era um perigo não só para a fé, mas para a coesão da comunidade, que já vivia sob o olhar atento de uma sociedade cristã. Em 27 de julho de 1656, Baruch Spinoza, com apenas 23 anos, foi formalmente excomungado
com o Herem, uma das mais severas punições judaicas. O documento de excomunhão é brutal e explícito, amaldiçoando-o com todas as maldições escritas na lei, excluindo-o de toda a comunidade, proibindo qualquer contato com ele ou com seus escritos. De repente, Spinoza se viu isolado, um pária. Esse evento, no entanto, não o quebrou. Pelo contrário, parece ter solidificado sua convicção de que a verdadeira liberdade residia na autonomia da razão, independentemente do custo social. Ele adotou uma vida de simplicidade, vivendo humildemente como polidor de lentes para óculos e microscópios. Um ofício que lhe garantia o sustento mínimo e, mais importante, o tempo e a tranquilidade para dedicar-se inteiramente à filosofia. Recusou ofertas de cátedras universitárias e doações financeiras para manter sua independência. A construção do sistema, Deus, natureza e o caminho para a beatitude. Após a excomunhão, Spinoza se dedicou intensamente ao desenvolvimento de seu sistema filosófico, culminando em sua obra-prima, A Ética Demonstrada à Maneira Geométrica, publicada póstumamente em 1677, ano de sua morte. Esta obra é um monumento à razão, apresentando suas ideias através de definições, axiomas, proposições, demonstrações e corolários, buscando a clareza e a necessidade que ele admirava na matemática. O cerne de sua filosofia é o conceito de Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. Para Spinoza, Deus não é um ser transcendente, uma divindade antropomórfica que cria o mundo e intervém nele. Deus é a própria substância, a única e eterna realidade que é causa de si mesma e de tudo o mais. Deus e natureza são termos intercambiáveis para a mesma realidade infinita, que se expressa em infinitos atributos, dos quais conhecemos apenas dois: pensamento e extensão, matéria. Tudo o que existe, você, eu, as estrelas, as leis da física, as emoções, são modos dessa única substância, expressões particulares de sua infinita perfeição. Essa visão, conhecida como panteísmo ou, mais precisamente, panenteísmo imanentista, era chocante. Para muitos, soava como ateísmo, pois despojara Deus de suas características pessoais e moralizantes. No entanto, para Spinoza, essa era a visão mais reverente e verdadeira de Deus. Um Deus que é idêntico à ordem perfeita e necessária do universo. Um Deus imanente que está em tudo e que é tudo. Desse monismo radical, Spinoza derivou sua ética e sua teoria da mente. A mente humana é a ideia do corpo, e ambos são modos paralelos e inseparáveis da mesma substância. Nossas emoções e ações são determinadas por essa rede de causas e efeitos. A liberdade, portanto, não é o livre-arbítrio tradicional, a capacidade de escolher arbitrariamente, mas a compreensão da necessidade e a capacidade de agir de acordo com a nossa própria natureza, sob a guia da razão, e não de sermos arrastados pelas paixões passivas. A felicidade ou beatitude para Spinoza não reside na aquisição de bens externos, na esperança de recompensas ou no medo de punições. A verdadeira felicidade é o amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei, uma alegria estável e duradoura que surge da compreensão intelectual e intuitiva dessa ordem universal, da nossa união com a natureza, da nossa capacidade de ser causa adequada dos nossos próprios afetos e de viver em conformidade com a razão. É uma alegria que não depende do contingente, mas do eterno e do necessário. O legado duradouro de um gênio subversivo, Baruch Spinoza, faleceu em 1677, aos 44 anos, provavelmente de uma doença pulmonar agravada pela inalação constante de pó de vidro em seu ofício de polidor de lentes. Sua obra, A Ética, permaneceu grande parte desconhecida do público geral por um tempo, e quando veio à luz, foi amplamente condenada como ateísta e subversiva. Foi incluída no índice de livros proibidos da Igreja Católica e enfrentou forte oposição de teólogos e filósofos da época, que não conseguiam conceber um Deus desprovido de vontade e personalidade. No entanto,
A profundidade e a originalidade de seu pensamento não puderam ser ignoradas por muito tempo. Nos séculos seguintes, pensadores como Leibniz, Lessing, Goethe, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e, mais recentemente, Deleuze, o redescobriram e o reconheceram como um dos pilares da filosofia ocidental. Impacto na filosofia. Spinoza é uma figura central no racionalismo moderno, influenciando diretamente o idealismo alemão e o pensamento continental. Sua crítica à noção de um Deus transcendente e sua defesa de um Deus imanente abriram caminhos para novas teologias e para o secularismo. Influência na psicologia. Sua análise dos afetos, emoções e do conatus, esforço de perseverar, antecipou em séculos conceitos da psicologia moderna e da neurociência, que exploram a base material e as causas dos nossos estados mentais. Legado na política. Em seu Tratado Teológico Político, Spinoza defendeu vigorosamente a liberdade de pensamento e de expressão e a separação entre Estado e religião, argumentando que a verdadeira fé e a paz social florescem na liberdade, não na coerção. Ele é considerado um precursor do iluminismo e das democracias liberais. Relevância pessoal. Para além da academia, a filosofia de Spinoza oferece um guia prático para uma vida mais serena e plena. Sua ênfase na razão, na aceitação da necessidade e na busca da alegria que nasce da compreensão, em vez de depender de esperanças incertas ou medos paralisantes, ressoa profundamente em tempos de ansiedade e busca por sentido. Quem foi Baruch Spinoza? Ele foi um homem de coragem inabalável, que ousou pensar por si mesmo em uma época de dogmas férreos. Foi um visionário que desvendou um universo onde Deus não é um juiz distante, mas a própria tessitura da existência. Foi um guia que nos mostrou que a verdadeira felicidade e a liberdade não são dadas, mas conquistadas através do conhecimento, da razão e da expansão da nossa própria potência. Sua vida simples e seu pensamento monumental continuam a ser um farol para todos aqueles que buscam a verdade e a autonomia em um mundo em constante mudança. Seu legado não apenas mudou a filosofia, ele continua a nos convidar a mudar a nós mesmos.